Hoje, vamos desvendar alguns mistérios sobre Mateus, também conhecido como Levi, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Na narrativa dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e Atos, descobrimos que Mateus era mais do que apenas um discípulo. Ele era um coletor de impostos. Mas o que mais podemos aprender sobre esse intrigante personagem? Será que a história da igreja revela algo mais sobre o discípulo Mateus? Mateus é mencionado no Novo Testamento como um dos 12 apóstolos de Jesus. Segundo as tradições cristãs, ele não apenas desempenhou esse papel fundamental, mas também foi um dos 4 evangelistas, creditado como autor do Evangelho de Mateus. Apesar de a autoria de seu evangelho ser contestada por muitos estudiosos bíblicos, alguns ainda defendem a autenticidade tradicional. O Novo Testamento relata que, como discípulo, Mateus seguiu Jesus. Estudiosos afirmam que Mateus pregou o evangelho à comunidade judaica na Judéia, antes de se aventurar por outras terras. Ao ser apresentado pela primeira vez, encontramos Mateus sentado em sua cabine de impostos. Nas outras contas dos evangelhos, ele é identificado como Levi, filho de Alfeu, deixando claro que Levi era judeu. Isso torna seu papel como cobrador de impostos ainda mais desagradável. Ninguém gosta de pagar impostos, mas a situação era ainda pior na Cafarnaum do primeiro século. Existiam 2 tipos de cobradores de impostos: os que lidavam com impostos gerais, como propriedade, renda e taxas fixas, geralmente recolhidos pelos romanos, e os que taxavam tudo, de maneira mais semelhante ao imposto sobre vendas hoje, mas sem uma taxa fixa. Esses cobradores lucravam com o que conseguiam extrair das pessoas, dando a Roma o devido e embolsando o resto. Quanto mais corruptos, mais dinheiro ganhavam. Roma não se importava com o tipo de imposto que esses locais cobravam, contanto que recebessem sua parte. Mateus pertencia ao segundo grupo. Alguns desses cobradores eram chefes, contratando outros para realizar suas tarefas sujas. No entanto, Mateus não seguia esse caminho. Ele era um dos pequenos que conduzia seus próprios negócios, explorando seu próprio povo para obter dinheiro. Em um tempo de domínio romano, os cobradores de impostos eram figuras odiadas e desdenhadas. Além de representarem diariamente a dominação romana, eram vistos como corruptos e sujos. Para muitos judeus, se submeter a Roma era considerado traição contra Deus. E assim, agir como Mateus agia era algo inimaginável. Como alguém poderia fazer isso? Que tipo de pessoa seria capaz? Textos judaicos tinham seções inteiras criticando os cobradores de impostos, colocando-os no mesmo patamar de ladrões e assassinos. Rabinos judeus chegaram ao ponto de afirmar que mentir para os cobradores de impostos era aceitável e até mesmo lícito. Os líderes religiosos, diante de alguém como Levi, o instruíam a se arrepender, a mudar de vida, a largar seu emprego, deixar de ser um mentiroso, ladrão e trapaceiro. Somente depois disso, talvez Deus considerasse algo relacionado a ele. Diziam: estude a Torá, comece a ler a Bíblia, arrume sua vida e então talvez você deixe de ser um vagabundo. Imerso em um mundo onde a redenção parecia impossível, Levi enfrentava expectativas intransponíveis. Mesmo desejando se arrepender, parecia inalcançável. A narrativa ao seu redor o rotulava como traidor, alguém destinado à perdição. Será que Mateus aceitava essa visão de si mesmo? Acreditava que seria sempre um pária, irremediavelmente pecador. Na sociedade de sua época, havia uma clara divisão entre os justos e os pecadores, sendo estes últimos os que não se esforçavam para seguir a Deus. A solução apontada para alguém como Mateus era simples: faça melhor. A resposta religiosa naquele tempo era ajudar as pessoas a se adaptarem a seu quebrantamento ou até mesmo proteger a sociedade de uma contaminação adicional. Era gerenciar o pecado e ajudar as pessoas a serem melhores, um tipo de gestão do pecado. No entanto, a vida de Mateus tomou um rumo inesperado quando ele encontrou Jesus. A narrativa da chamada de Mateus nos 3 evangelhos é notavelmente simples. Mateus, um coletor de impostos, encontra Jesus, abandona tudo e torna-se discípulo de Jesus. A Bíblia não fornece muitos detalhes além do fato de que Mateus imediatamente organiza uma festa e convida todos os seus amigos. Contudo, a simplicidade desse episódio é profundamente significativa. Jesus desafia o sistema criado pelos líderes religiosos da época. Embora ainda existam categorias de justos e pecadores,
Jesus afirma que somente Deus é justo. Ele, sendo Deus, é o único na categoria dos justos, enquanto todos os outros estão na outra categoria. A justiça é alcançada por meio do relacionamento com Jesus, não pela mudança de comportamento. Isso fica evidente no chamado de Jesus a Mateus. É simples: siga-me. Jesus está dizendo a Mateus que o que importa é a conexão com ele. Mateus terá que deixar sua cabine de cobrança de impostos. Há uma mudança real no coração de Mateus. Mas há mais do que isso acontecendo. Jesus está disposto a ser positivamente identificado com esse cobrador de impostos. Este cobrador está se tornando um de seus seguidores. Jesus não está apenas interessado em reforma moral. Ele busca uma transformação total. E é isso que acontece porque Mateus não apenas abandona sua cabine de impostos, mas imediatamente começa a compartilhar as boas novas com seus amigos. Pecadores e cobradores de impostos como Mateus não têm esperança de se tornarem justos. Mas o problema é que os fariseus e escribas também são pecadores, mas não têm a capacidade de enxergar isso. O legalismo não muda o mundo. A história do chamado de Mateus nos lembra que o que cria mudança não é o legalismo, mas sim o Evangelho. O Evangelho transformou um cobrador de impostos odiado e o fez um discípulo fiel de Jesus. Pouco mais se sabe sobre Mateus. Sabemos que ele foi chamado por Jesus e que continuou a seguir Jesus. Ele escreveu o relato do Evangelho que leva seu nome. A história da igreja nos dá algumas outras pistas, mas essas não podem ser verificadas. Ao chegarmos ao final dos Evangelhos e Ateós, somos deixados com uma lacuna sobre o destino de Mateus. Podemos presumir que ele perseverou até o fim, pois, do contrário, sua narrativa no Evangelho de Mateus seria questionada. No entanto, surgem perguntas sobre como ele morreu e onde continuou a exercer seu ministério. Os primeiros relatos sugerem que Mateus prosseguiu seu ministério na Etiópia, uma terra distante e misteriosa. A famosa pintura de Michelangelo, O Martírio de São Mateus, oferece uma visão intrigante. A obra retrata Mateus sendo morto por um soldado a mando de um rei perverso, diante de uma multidão de espectadores. Essa representação está conectada à lenda de que Mateus foi morto por um rei etíope, irritado com a repreensão de Mateus por seus desejos inapropriados em relação à sobrinha, que era uma crente. Imaginemos o cenário: um discípulo corajoso enfrentando a ira de um rei impiedoso, por defender os princípios éticos e morais. A Etiópia torna-se o palco onde o ministério de Mateus se entrelaça tragicamente com o martírio. Segundo o Livro dos Mártires de Foxe, Mateus dedicou suas atividades missionárias a Pártia e Etiópia, onde em 60 d.C., teria sofrido o martírio, assassinado por uma alabarda na cidade de Nadabá. No entanto, a maneira exata de sua morte permanece um mistério, divergindo entre relatos de queimaduras, apedrejamento, decapitação e até esfaqueamento. Outro historiador sugere uma morte natural. Vale mencionar que um texto gnóstico, os Atos e o Martírio de São Mateus, é mais fantasioso do que historicamente confiável. Em meio a essas incertezas, uma verdade resplandece. Mateus foi transformado radicalmente por Jesus e dedicou o resto de seus dias a proclamar as boas novas de Cristo. Sua morte permanece um mistério, mas seu legado ecoa através dos séculos. O Evangelho de Mateus não é sobre o próprio Mateus, é sobre Jesus. Ele é um indicador, um apontador. A verdadeira felicidade reside em esquecer a si mesmo e dedicar-se a preencher o espaço restante para que Deus seja glorificado. Mateus, o escritor do Evangelho, é um exemplo desse princípio. Sua missão era direcionar nossa atenção para Jesus, não para si mesmo. Sua falta de destaque na história é, talvez, uma confirmação de que ele cumpriu seu propósito. Quem era Mateus? Embora detalhes sobre sua vida sejam escassos, conhecemos o mais importante. Ele era um pecador que, por meio de Jesus, tornou-se um discípulo. Mateus seguiu Jesus. Existe elogio maior? Ao explorarmos o silêncio em torno de Mateus, compreendemos que sua vida foi dedicada a apontar para algo maior: a história de redenção e graça encontrada em Jesus. Assim, a falta de detalhes sobre Mateus se torna uma testemunha silenciosa da grandiosidade da mensagem que ele compartilhou. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada. Se gostou da história, não se esqueça de deixar seu like
compartilhar e se inscrever para mais vídeos envolventes das histórias bíblicas. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.